Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Eu me chamo Lucas. Eu vou falar sobre o padrão de projeto, o padrão de projeto estrutural, né? O Composite, não sei como é que pronuncia, Composite, não sei. Mas vamos lá. Então, o que é o Composite, né? Ele também é conhecido como uma árvore de objetos, né? Ele, ele é um padrão de projeto estrutural que vai permitir que você componha objetos em estruturas de árvores, então você consiga trabalhar com essas estruturas como se elas fossem objetos individuais. Vou passar aqui. Para que usar o Composite, né? Então, faz sentido você usar ele quando, quando o modelo central da sua aplicação, né, pode ser representado como uma árvore. Aqui temos um problema que vai fazer vocês entender melhor como ele funciona, né? Para que você vai usar ele? Então, por exemplo, imagine que você tem dois tipos de objetos, né? Produtos e caixas. Uma caixa ela pode conter diversos produtos, bem como um número de caixas menores. Essas caixas menores também ela pode conter alguns produtos ou até mesmo caixas menores que elas, né? E assim em diante. É, digamos que você decida criar um sistema de pedidos que usa essas classes. Os pedidos podem conter produtos simples, sem qualquer compartimento, bem como caixas recheadas com produtos e outras caixas. Como você faria para determinar o preço total desse pedido? Na solução seguinte, no próximo slide, vai ter um exemplo disso também. Então eu vou explicar aqui, ó. Temos uma caixa, né, uma caixa grande da companhia FedEx, né? Dentro dessa caixa tem outra caixa menor e dentro dessa caixa menor tem um martelo. Aqui tem mais duas caixas. Dentro dessa caixa esquerda aqui, dessa caixa aqui, tem outra caixa que tem um telefone. E dentro dessa outra caixa, não, dentro dessa caixa aqui tem o fone de ouvido também. E essa outra caixa aqui tem um carregador. E dentro dessa caixa aqui tem um recibo, né, que é a nota fiscal, por exemplo. Aqui temos a solução. Tem uma coisa que eu esqueci também. Para exemplificar essa foto, né? Então, um pedido ele pode envolver vários produtos embalados em caixas, que são embalados em caixas maiores e assim em diante. Toda estrutura se parece com uma árvore de cabeça para baixo. Você concorda assim? Ó. Tá, vamos à solução. Tá. Então, o padrão Composite ele sugere que você trabalhe com produtos e caixas através de uma interface comum que vai declarar um método para a contagem do preço total. Então, como vai funcionar esse método? Para um produto, ele simplesmente retornaria o preço dele. Para uma caixa, ele teria que ver cada item que ela contém, né? Perguntar seu preço, então retornar o total para essa caixa. Se um desses itens for uma caixa menor, aquela caixa também deve verificar seu conteúdo e assim em diante, né? Ver o que tem dentro dessa caixa. Até que o preço de todos os componentes internos sejam calculados. Uma caixa, ela pode até adicionar um custo extra para o preço final, como um preço de embalagem. Aqui igual você pode ver nesse exemplo aqui, ó. Vamos supor que isso aqui é uma caixa, né? Tipo um produto, não sei. Aqui ele vai perguntar qual que é o seu preço. Ele não sabe. Espere por favor. Aí ele vai saindo perguntando. Ei, qual que é o seu preço? Não sei o que, entendeu? Tipo, não tem um controle. Como posso dizer? Não sabe que cada item é e o preço. O padrão Composite ele vai te ajudar nessa solução, entendeu? O padrão Composite permite que você rode um comportamento recursivamente sobre todos os componentes de uma árvore de objetos. Aqui, ó, analogia com o mundo real. Aqui é um exemplo bem que você vai entender mais ainda. O exércitos.
Exércitos da maioria dos países estão estruturados como hierarquias, né? Tipo, tem capitão, tem soldado, tem subcapitão, tem várias hierarquias, vários cargos, né? Um exército consiste de diversas divisões. Uma divisão é um conjunto de brigadas e uma brigada consiste de pelotões, que podem ser divididos em esquadrões. Finalmente, um esquadrão é um pequeno grupo de soldados reais. Ordens são dadas do topo da hierarquia e são passadas abaixo para cada nível, até cada soldado saber o que precisa ser feito, entendeu? Aqui é o capitão, aqui é o subcapitão e aqui os soldados, né? Os esquadrões, por exemplo. Tá, estrutura. Isso aqui é um diagrama, né? Explicando mais ou menos como ele funciona. Então, a interface. Vamos procurar aqui a interface. A interface componente, ela descreve operações que são comuns tanto para elementos simples como para elementos complexos da árvore. A folha, né? Que é leaf, que vai estar no código lá que eu coloquei desse jeito. A folha é um elemento básico de uma árvore que não tem subelementos, né? Uma folha é uma folha. Container. Container ou composite, né? Que vai ser esse camarada aqui. Ele é um elemento que tem subelementos, folhas ou outros containers. Containers é composite, tá? Se vocês verem essa palavra container, é o método, é o padrão de projeto estrutural. Um container não sabe a classe concreta de seus filhos. Ele trabalha com todos os subelementos apenas através da interface componente. Tá vendo? Não. Componente. A classe cliente, né? Que é esse camarada aqui. Ela vai trabalhar com todos os elementos através da interface componente. Como resultado, o cliente pode trabalhar da mesma forma tanto com elementos simples como elementos complexos da árvore, entendeu? Aqui ó, leaf, faça um trabalho, vai fazer um trabalho. A classe componente, composite, né? Que é o container, vai delegar todo o trabalho para os componentes filhos. A aplicabilidade. Então, o padrão composite, ele fornece a você com dois tipos de elementos que compartilham uma interface comum. Folhas simples e containers complexos, que vai estar lá no código, que eu coloquei o resultado. O resultado vai ser tipo isso, vocês vão ver no finalzinho. Um container pode ser composto tanto de folhas como por outros containers. Isso permite a você construir uma estrutura de objetos recursiva alinhada que se assemelha a uma árvore. Depois eu tenho que corrigir isso aqui. Todos os elementos definidos pelo padrão composite compartilham uma interface comum. Usando essa interface, o cliente não precisa se preocupar com a classe concreta dos objetos com os quais está trabalhando. Aproveitar e já vou editar isso aqui. Alinhada. Opa. Isso, alinhada. Tá, vamos pro próximo. Como implementar, né? Com o padrão de projeto estrutural o composite. Tá, primeiro você vai certificar se o modelo central da sua aplicação pode ser representada como estrutura de árvore. Tente quebrá-la com elementos simples e containers, né, que são elementos complexos. Lembre-se que containers devem ser capazes de conter tanto elementos simples como os containers. Segundo, você vai declarar a interface componente como uma lista de métodos que faça sentido para os componentes complexos e simples. 3. Terceiro passo. Crie uma classe folha que represente elementos simples. Um programa pode ter múltiplas classes folhas diferentes. 4 passos. Você vai criar uma classe container para representar elementos complexos. Nessa classe, crie um vetor para harmonizar referências aos subelementos.
O vetor ele deve ser capaz de armazenar tanto folhas como containers, então certifique-se que se ele foi declarado como tipo de interface componente. Então, quando implementar os métodos para interface componente, lembre-se que um container deve ser capaz de delegar a maior parte do trabalho para os subelementos. E por fim, você vai definir os métodos para adicionar e remover os elementos filhos no container. Você tem que ter em mente que essas operações podem ser declaradas dentro da interface componente e isso violaria o princípio da segregação de interface, porque os métodos, como posso dizer, eles vão ficar vazios na classe folha. E contudo, o cliente será capaz de tratar de todos os elementos de forma igual, mesmo ao montar a árvore. Vamos para o próximo. Aqui temos os prós e contras, hein? Pró. Você pode trabalhar com estruturas de árvores complexas, mais convenientemente. Utilize o polimorfismo e a recursão a seu favor. Outro pró. Princípio aberto e fechado. Aqui você pode introduzir novos tipos de elementos na aplicação sem quebrar o código existente, o que agora funciona como árvore de objetos. E um contra, pode ser difícil providenciar uma interface comum para classes cuja funcionalidade difere muito. Em certos cenários você precisaria generalizar muito a interface componente, fazendo dela uma interface de difícil compreensão, né? Vamos pro próximo. Aqui, ó. Então, o padrão de projeto estrutural Composite ele tem relações com outros padrões, né, de projeto. Como posso dizer, um é parecido com o outro, um precisa do outro, mais ou menos isso, sabe? Aqui temos o Builder. Com o Builder, aqui ó, você pode usar o Builder quando criar árvores, né, Composite, complexas, porque você pode programar suas etapas de construção para trabalhar recursivamente. Tem um que eu coloquei aqui que é o Train of Responsibility. É frequentemente usado em conjunto com o Composite. Neste caso, quando o componente folha recebe um pedido, ele pode passá-lo através de uma corrente, né? Onde todos os componentes pai até a raiz do objeto, do componente pai até a raiz do objeto árvore. Os iteradores, né? Você pode usar iteradores para percorrer a árvore Composite. O visitor, não sei se é assim que pronuncia. Você pode usar ele para executar uma operação sobre uma árvore inteira, né? O decorator. O Composite e o Decorator têm diagramas estruturais parecidos, já que ambos dependem de composição recursiva para organizar um número indefinido de objetos. Também tem o Flyweights, não sei se é assim que pronuncia. Você pode implementar nas folhas compartilhadas da árvore, tipo para salvar a RAM, como posso dizer, para poupar mais a RAM. Vamos pro próximo. Aqui é o código que eu vou mostrar para vocês em seguida e vou mostrar já a bibliografia. Aqui foi onde eu pesquisei, né, o conteúdo do slide e tal. Aí por fim, acabou. Vamos pro código. Deixa eu pausar aqui. Então aqui temos o código, né, que eu fiz, que é um exemplo que vai explicar como que ele funciona, como que o Composite funciona. Então, esse código ele consiste ele vai responder essas perguntas para vocês, ó. De quais classes ele consiste? Quais papéis essas classes desempenham? E de que maneira os elementos do padrão estão relacionados? Tá. Isso aqui eu importei, né? A biblioteca que eu vou precisar usar. Pessoal, eu coloquei no GitHub. Eu vou colocar o link do slide
né, do Canva. Vou colocar o link do GitHub lá pra vocês verem. Tá tudo comentadinho também, tá? O que é cada coisa faz e tal. Vamos lá. Onde que aqui ficou? Aí. Então, a classe componente, né? Essa classe base componente ela vai declarar operações comuns para simples e objetos complexos de uma composição, né? Aqui, opcionalmente, o componente base ele vai declarar uma interface para a configuração e ele vai acessar um pai do componente, né, que é o parente, em uma estrutura de árvore. Ele também pode ou vai fornecer alguma implementação padrão para esses métodos, como vocês podem ver aqui. Tá. Em alguns casos, seria benefício definir as operações diretamente na classe componente base, mas dessa forma você não vai precisar expor quaisquer classes do componente com créditos ao código do cliente, né? Mesmo durante a montagem da árvore de objetos, a desvantagem, né, em você usar é que esses métodos estarão vazios para os componentes de nível de folha. Aí vamos aqui para baixo. Deixa eu ver. Aqui. Então, você pode fornecer um método que permite que o código do cliente descubra se um componente pode ter filhos. Cadê aqui, ó? O componente base ele pode implementar algum comportamento padrão ou deixar ele para as classes concretas, né? Declarando um método que contém um comportamento como abstrato. A classe Leaf, para quem não sabe, é folha, né? Ela representa os objetos finais de uma composição. Uma folha não pode ter filhos, né? Não tem filhos. Normalmente, elas são objetos que fazem um trabalho real, enquanto o composite delega apenas os seus subcomponentes. Não sei se tá dando para vocês entenderem, basicamente. A classe composite. Ela vai representar os componentes complexos que podem ter crianças. Normalmente, os objetos composite delegam um trabalho real para seus filhos e depois somam o resultado. Aqui, ó. Um objeto composto ele pode adicionar ou remover outros componentes simples ou complexos para sua lista de filhos. Né? Deixa eu ver. Esse aqui. Isso. O composite ele executa sua lógica primária de uma maneira particular. Isso percorre recursivamente por todos os seus filhos. Coletando e somando seus resultados. Como os filhos do composto, como os filhos, né, eles passam essas chamadas para seus filhos e assim por diante, toda a árvore de objetos é percorrida como resultado. Cadê o código cliente? Aqui, ó. O código do cliente ele funciona com todos os componentes através da interface base. Graças ao fato de que as operações de gerenciamento filho são declaradas na classe base componente, o código cliente ele pode trabalhar com qualquer componente, simples ou complexo, sem depender de suas classes concretas.
Meu Deus. Tá. Isso é ruim de você gravar em casa, né? Esse barulheiro. Tá. Aqui temos o que vai printar, né? E vai mostrar o resultado em seguida. Cliente, eu tenho um componente simples. Eu vou executar aqui, vocês vão ter uma ideia. Aqui, eu vou dar uma explicadinha aqui, ó. Deixa eu ver. Que dessa forma o código do cliente ele pode suportar os componentes de sua folha simples, hein? Simples. E para que eu vou, como é que fala? Eu vou traduzir aqui para vocês, né? Tree, para quem não sabe, é árvore. Branch, branch ele é uma tradução literal que ele significa ramo. No nosso mundo, né, da programação, ele tem o mesmo significado como uma ramificação do seu projeto. Eu vou dar um exemplo de branch, por exemplo. Os repositórios do GitHub funcionam como uma árvore. Quando criamos um repositório, ele é automaticamente iniciado como um branch, que é equivalente ao tronco de sua árvore, ou seja, ele é a parte principal do seu projeto. E os próximos branches que aparecer são secundários e, portanto, são ramos, né? Não sei se deu para vocês pegar a ideia. E leaf, uma folha. Deixa eu ver aqui, sabe? Não, aqui não apareceu para vocês, mas ok. Vamos iniciar o código. Aqui, ó. Cliente. Eu tenho um componente simples. Resultado, uma folha. Agora eu tenho uma árvore composta. Resultado, um ramo, folha mais folha, né? Mais um ramo, mais uma folha. Não preciso checar as classes dos componentes mesmo eles sendo na árvore. O resultado. Branch, folha mais folha, branch, mais branch. Igual a folha aqui dentro, mais folha. Não sei se deu pra vocês entenderem, mas temos um ramo. Dentro desse ramo tem outro ramo. Dentro desse ramo tem uma folha e tem mais outra folha. É tipo uma caixa, sabe? Não sei se deu pra vocês pegar a ideia. E dentro desse e tem mais um ramo. E dentro desse ramo tem uma folha, mais outra folha. Não sei se deu pra vocês pegar a ideia, mas é basicamente isso. É isso. Eu espero que vocês tenham entendido, né, como o Composite ele funciona. Eu vou disponibilizar o link do slide, o link do código do GitHub para vocês, para quem quiser vir de perto ou copiar o código, testar no seu computador e tal. É isso.